Em 2017, houve um fato curioso aqui no Distrito Federal. A grande mídia, em conluio com o governo, decidiu divulgar amplamente os salários dos empregados das empresas públicas. Uma informação que já está publicamente disponível nos portais de transparência, mas decidiu-se dar uma ampla cobertura e basicamente trombetear para que todo mundo visse e os salários do mês de janeiro. O que curiosamente fez com que muitos desses salários ficassem superestimados, porque nessa época é muito comum as pessoas saírem de férias e aí naquele dado ali aparece o adicional de férias, o empréstimo de férias, além de poder aparecer quaisquer outras coisas como adicionais obtidos por decisões judiciais ou outros dados quaisquer, de modo que aquilo não eram exatamente salários, mas remuneração. E a maioria deles temporários e brutos. De modo que se você fosse fazer uma triagem muito clara, a imensa maioria das pessoas recebiam bem menos do que aquilo lhe dava a entender. Houve até um caso famoso de um salário de 90 mil ali, né? Só que na verdade aquilo ali não é um salário. A pessoa, aquela servidora, não recebe aqueles 90 mil mensais. Aquilo ali foi um pagamento que ela teve por uma decisão judicial que acumulou e saiu justamente naquele momento. E essa divulgação foi estratégica para passar a impressão de que os funcionários da minha empresa em especial, a companhia de saneamento, que é a CAESB, fossem tidos como marajás, e o termo pegou. Nós passamos a sair por aí sendo vistos como os marajás do Distrito Federal, com salários que variavam assim até de 30 a 40 mil, né? Na verdade falso, nessa época o meu salário era 5 mil e pouco. A maioria, 95% deles tinham salários até mais ou menos 10 mil. De fato tinham alguns salários muito altos de cerca de 30 a 40 mil. Mas o que é mais interessante chamar a atenção aqui é que todo mundo é CLT. Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 6 de maio de 2025, e tem sido cada vez mais popular uma curiosa brincadeira de péssimo gosto, praticada em especial por jovens inclusive adolescentes, que têm menosprezado a ideia de você ser um empregado regido pela consolidação das leis do trabalho. Isso surgiu como uma espécie de crítica e uma associação de que o CLT pobre, o trabalhador lascado, alguma coisa nesse sentido. O que é bastante curioso, porque começou a haver uma certa preocupação de alguns setores um pouco mais com senso de realidade para fazer uma crítica a esse tipo de modinha, que pode ser pura e simplesmente um fenômeno assim, relativamente isolado e pontual, de alguma modinha besta que os moleques decidiram, a partir de agora vamos chamar pobre de CLT, alguma coisa nesse sentido. Mas evidentemente pode ser também alguma coisa incentivada por essa campanha sistemática liberal de depreciação das leis trabalhistas, do setor público em geral. De um modo ou de outro, a ideia de uma população mais pobre em geral, que normalmente, frequentemente vem dessas classes, vê o empregado de CLT como uma coisa indesejável, isso não é uma questão de ponto de vista. Não tem uma discussão aí, como muitas pessoas fazem crer. Algumas pessoas que querem colocar, não, mas a gente tem que pensar para ver se realmente é melhor ter CLT, a gente tem que pesar os prós. Não, mas pelo amor de Deus, não tem discussão nesse ponto. Isso é pura e simples idiotice. O sujeitinho que fala uma merda desse é um completo imbecil, um ignorante. Porque para qualquer efeito prático, para a imensa maioria da população, ser CLT é na verdade um sonho, é um privilégio. É muito melhor do que não sê-lo. A não ser, claro, se você esteja pensando que eu não vou ser trabalhador não, eu vou ser rico. Mas, nesse caso, se você for rico, tudo bem, sorte sua. Mas se você é alguém que precisa trabalhar para viver, na maioria imensa das situações, você está muito melhor como um empregado regido pela CLT do que na maioria dos outros casos. Porque o que é melhor do que ser um empregado regido por CLT? Bom, basicamente você ser um empregado público regido pelo regime estatutário, que é literalmente o funcionário público, regido pela Lei 8.112. Isso, no geral, de fato, é melhor. Ou você ser alguém que é basicamente um CNPJ, um empresário, um profissional liberal, que ganhe muito bem, que é uma minoria ínfima. Aproximadamente 30% da população economicamente ativa, um terço da população economicamente ativa do Brasil, que é cerca de 100 milhões de pessoas, ela é CLT. Aproximadamente uns 20% são trabalhadores informais que não estão cobertos por nenhum tipo de proteção, fora os profissionais liberais e outras situações generalizadas, assim, sem contar o funcionalismo público ou outras formas de bolsista, qualquer coisa nesse sentido. Mas o ponto é que, nesse contexto, entre você ser um
um trabalhador não coberto pela CLT e ser coberto, é muito difícil você achar alguma situação onde você estar coberto pela CLT não seja incomensuravelmente preferível. O sujeito que vende a ideia de que você trabalhar de forma completamente informal é desejável, é um vigarista, está te enganando. É claro que vai ter exceções, vai ter pessoas que não são CLT e ganham muito bem. Mas isso aí é aquela exceção da exceção, até pelo fato muito curioso, é que quando você é regido pela CLT, você tem um mínimo que você tem de salário. Você ganha pelo menos um salário mínimo. E qual que é o máximo? Não existe teto máximo para um salário de alguém regido por CLT. Você pode ganhar 1 milhão por mês e ser CLT. Evidentemente que não é o caso da grande maioria, mas segundo alguns dados relativos a sindicatos dos bancários, se não me engano o Simpro também, e alguns outros órgãos por aí, pegando em média, a média dos trabalhadores e CLT no Brasil é acima de um salário mínimo, ganho de 2,5 a 3 mil reais mais ou menos. A média dos trabalhadores informais não cobertos por CLT é mais baixa. Até porque se você não tem essas proteções, você pode ganhar abaixo do salário mínimo. Evidentemente vai ter aquelas exceções, como por exemplo, um grande advogado, que às vezes nem tem um CNPJ, às vezes basicamente como se você fizesse bicos, mas ele ganha tanto que não precisa. Isso vai ser absolutamente excepcional. Vai ter alguns empresários que são bem mais ricos, mas a maioria das pessoas que hoje estão sendo vistas como empreendedores, frequentemente são microempreendedores individuais. Isso é muito pior do que ser trabalhador como CLT. Você ganha muito menos. E nem falar de quem é entregador de iFood e trabalha em Uber. Você está totalmente no sal. Você não tem garantia de nada. Quem trabalha com uma CLT, você tem 13 salários anuais, porque você tem direito a 13º. Você tem férias remuneradas com um pequeno adicional, além de FGTS e toda uma série de garantias e auxílio de transporte, uma série de fatos que fazem com que o seu salário seja, na verdade, maior do que aquilo que parece, aparentemente. Porque, frequentemente, quando você compara o salário mensal, a pessoa usa apenas aquele salário que está descrito no contrato dele, né? Mas esquece que tem o 13º e tem esses adicionais. Quem não tem CLT não tem nada disso, não tem garantia nenhuma. Ou seja, se você trabalha ganhando 2 mil reais como CLT ou ganhando 2 mil reais como autônomo, é uma ilusão. Na verdade, como CLT você está ganhando mais. Considerando que a imensa maioria da população não vai ficar rica, não vai nem sair da sua classe social, se é que vai conseguir se manter nela, essa noção de você criticar alguém que CLT como se fosse uma situação pior que qualquer outra é absoluta estupidez. Mas isso não merecia nem ser uma coisa discutida, problematizada. Não, você tem que chegar para um indivíduo desse e dizer: você é um imbecil, você está viajando, é o contrário. A não ser, claro, e vamos voltar para o ponto, aquele panaquinha que pensa que ele vai enriquecer em poucos anos porque ele é o fodão, porque ouviu lá o coach, porque vai mudar o mindset, porque é um espertalhão e que vai fazer sei lá o que para ficar rico. E vai quebrar a cara, vai passar 10, 20, 30 anos, vai estar na mesma merda. Enquanto ele estaria muito melhor se ele tivesse passado a vida inteira trabalhando com o regime de CLT. O ponto é que, independente disso ser uma campanha orquestrada pelos vigaristas liberais de sempre para corromper a mente da população e empurrar suas perversidades, ou se isso é apenas uma modinha de adolescente que resolveu inventar um novo terminho para fazer uma lacraçãozinha nova, isso é apenas estupidez. Não é um ponto a ser considerado, um ponto a ser discutido. Vamos esclarecer, vamos ponderar. Não, tem que ponderar, tem que ser óbvio. Para a imensa maioria das pessoas que trabalham, escolhendo se você acha que não vai trabalhar, você vai ficar rico. Mas para a imensa maioria das pessoas que trabalham, ser CLT só não é melhor do que ser funcionário público. E mesmo assim, olhe lá, viu? Porque o funcionário público tem teto. Você pode receber no máximo o teto lá do Supremo, que vai ficar entre 30 e 40 mil. CLT não tem teto. Mas no geral o funcionalismo público ganha mais, isso é fato. E tem estabilidade. E tem aposentadoria integral. Então tem esses pontos. Mas além de ser funcionário público, no geral, nada melhor que ser CLT. A não ser que você seja um empresário bem sucedido e rico. A não ser que você seja um profissional liberal, que nem esses aí que são exóticos, que ganham 10, 20, 30 mil por mês. Isso aí é uma raridade, assim, ínfima para a imensa maioria da população brasileira, que por sinal é mais de 1/3 da população economicamente ativa está na CLT, é muito melhor estar na CLT do que as alternativas. Isso é simplesmente um ponto pacífico, não deveria ser objeto de discussão. Portanto, simplesmente, quando vier um panaquinha que não entende porcaria nenhuma da vida, com essa bobagem, os que você tem que fazer é o seguinte: moleque, cai na real,
tira essa ilusão panaca. Se você é rico, você é herdeiro, você realmente acha que vai ficar rico, tudo bem, se for, beleza. Mas se não for o caso, amigo, é incomensuravelmente melhor ser seletista ou ser um estatutário, funcionário público, do que ser qualquer outra opção, que ser MEI, que ser PJ, qualquer outra coisa. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 6 de maio de 2025. Muito obrigado por sua atenção.